recordamos la historia, la pasión y el orgullo detrás del clásico de Lisboa, Benfica Sporting. Não há palavras. O Sporting é tudo nesta vida. Os adeptos do Benfica são os maiores que há do mundo. Por isso o Benfica é o maior clube do mundo. O Benfica é o maior em todo lado. O Benfica é o maior. O Benfica é o maior. É que nós somos gente e eles não são. Eles são animais. Percebes? É que assim, ser do Sporting é uma dádiva. Ser de outro clube é um erro genético. É um sentimento que não dá para explicar. Ser do Sporting é diferente. O Sporting é o maior. Sporting sempre. Nós amamos este clube como ninguém ama. Temos uma paixão por este clube, damos a vida para este clube. Somos os maiores! Benfica Sporting, ou Sporting Benfica, a ordem é arbitrária, é o grande cartaz desportivo de Portugal. O jogo entre os dois entusiasma o país e divide o país ao meio. E nós em Portugal, eu costumo dizer que um Benfica Sporting ou um Sporting Benfica é o derby de todos os dérbis, é o partidazo. O Sporting Benfica ultrapassa Lisboa, ultrapassa o país. O derby seja mais apetecível para todos. É um jogo em que os jogadores, todos eles querem jogar. Um derby é um derby. Podem estar as duas equipas nos dois últimos lugares. É sempre um Benfica Sport. De Portugal, rica en historia y cultura, pero también rica en fútbol. El hogar de dos gigantes del juego europeo, Benfica y Sporting. O Sporting era a equipa, o clube dos aristocratas, dos ricos, e o Benfica era o clube do povo. Então essa fama foi crescendo. Aliás, em Portugal diz, quem não é do Benfica não é bom chefe de família. Y fue aquí donde comenzó todo. Fundado en 1908, el Benfica fue el resultado de la unión del Sport y el Sport Benfica. Eran de la clase trabajadora, representando a un barrio también de la clase trabajadora. Poca gente hubiera creído que un siglo más tarde se habrían convertido en un coloso del fútbol portugués. Eram homens do povo, gente que não tinha grande expressão financeira e que entendeu que Lisboa precisava de um clube popular. Não sabiam eles que estavam a criar aquele que viria a ser, muitos anos depois, um dos clubes maiores do mundo. Si hacemos un pequeño viaje al hogar del Sporting, el adinerado distrito de Alvalade, la diferencia no podría ser más notable. Fundado en 1906 y respaldado por las riquezas del conde Alvalade, el Sporting era básicamente el equipo de la alta sociedad. As pessoas que faziam parte do Sporting era da alta sociedade, era gente do Exército, da Marinha, de médicos, engenheiros, tudo mais virado para a aristocracia do que propriamente o Benfica. Isso, daí a razão de serem tratados dessa maneira. O Benfica era mais do povo, com mais gente, com mais seguidores, mas o Sporting era tido como o clube da aristocracia, digamos assim. Era la aristocracia del Sporting la que lo guiaba hacia adelante. Nos anos 40 e 50, o Benfica não era a melhor equipa, era o Sporting. Falava-se muito em Portugal da linha atacante do Sporting, que ficou conhecida como os 5 violinos. Jogadores extraordinários. Travassos, Peiroteo, Albano, Jesús Correia y
Luis Vázquez, los 5 violinistas. O que quer dizer que esses jogadores eram jogadores que tinham um prestígio muito grande, não só em Portugal como na Europa. Tive o privilégio de jogar com eles, casos do Vasco, casos do Travassos, casos do Albano. Jogadores que eram do top do futebol europeu na altura. En los 60 todo era cambio. Una revolución futbolística estaba surgiendo. A década de 60 não marcou só o Benfica, como marcou a época dos Beatles, a época, enfim, uma época fabulosa. Eu creio que a década de 60 foi realmente a década mais importante do século XX. Los cambiantes 60 fueron revolucionarios en todos los sentidos y el fútbol portugués no se quedaría atrás. La década señaló un cambio en el poder de la capital portuguesa, una edad de oro para el Benfica, por tener una relación pobre con el Sporting. El Benfica de pronto se convirtió en una fuerza genuina del fútbol europeo. Su héroe, un inmigrante de Mozambique, la Pantera Negra, Eusebio. A partir da década de 60, quando o Eusébio começou a jogar no Benfica, tudo se alterou. E o Benfica passou a ser hegemónico. No terreno do Benfica, o Benfica tem mais do dobro, mais de 2 vezes as vitórias do Sporting. Mas este registro acontece sobretudo a partir da década de 60, a partir daquela que eu chamaria a era Eusébio. José Augusto fue una de las estrellas de ese equipo, así como uno de los primeros laterales con visión de ataque en el fútbol mundial. Aún se sorprende del hombre que con una mezcla de velocidad y fuerza disparó al Benfica a la cumbre. Foi um privilégio que tive acompanhar e ser colega do Eusébio, como de outros grandes jogadores que o Benfica teve. Foi realmente um privilégio ter ajudado a que o Eusébio tivesse realmente uma carreira bastante grande e que o tenha levado a ter sido o melhor jogador de futebol português de todos os tempos. Tras 15 años llenos de goles en el Benfica, Eusebio se convirtió en una leyenda tanto para su equipo como para el país. Pero según su amigo de la infancia, Hilario, pudo fácilmente haber terminado con sus rivales del Sporting. Eu falei com o doutor, o presidente do Sporting. Doutor, há um miúdo muito jeitoso em Moçambique, que é lá do meu bairro. O doutor podia contratá-lo. E o doutor disse, não, eu não lhe contrato, ele vem fazer teste. Naquela altura tinha que vir fazer experiência, treinar para a gente ver se é bom ou não é bom. E o Eusébio, telefonei-lhe e disse, epá, tens que vir fazer teste. O Eusébio disse, não, eu não vou fazer teste, porque eu sou o melhor jogador do Sporting. El amigo de Hilario fue a ganarlo todo con el Benfica. 2 Copas de Campeones de Europa, 11 ligas, futbolista del año en el 65 y el botín de oro en el 68. Hilario recuerda el clásico de Lisboa de ese año bastante bien. Estaba marcando a Eusebio ese día. Vaya suerte. Há uma jogada do lado direito que estou eu a marcar o Eusébio e dou um pequeno espaço ao Eusébio, e o Eusébio levanta a cabeça, olha para o Carvalho estava adiantado e nem chutou, picou a bola e o Carvalho foi buscar dentro da baliza. E eu fiquei arrependido de não ter caído em cima do Eusébio para ele não pensar, porque eu deixei o Eusébio pensar aquilo que ia fazer. E foi nessa situação que o Eusébio conseguiu fazer o gol. El éxito del Benfica en los 60 fue más allá del nivel nacional. Pronto se convirtieron en la fuerza dominante del fútbol europeo, en el camino rompiendo con el control del Real Madrid sobre la Copa de Campeones de Europa. Na década de 60, o Benfica está em 5 finais dos campeões. Vence 2, perde 3. E aí o Benfica transformou-se num clube de dimensão mundial, com adeptos em todas as partes do mundo. Não apenas adeptos portugueses, mas de outras nacionalidades que ficaram siderados com o futebol praticado pelo Benfica. Ese dominio global aún se siente. El clásico de Lisboa es visto por fanáticos alrededor del mundo. El
Benfica dice tener más de 160.000 miembros asociados en el mundo entero, más que cualquier otro club a nivel global. O Benfica é o clube mais importante em Portugal. O Benfica é mais do que um clube. Diz-se em Portugal que cerca de 60% a 70% dos portugueses são do Benfica. O Benfica foi o primeiro clube em Portugal, o primeiro clube português a ter efetivamente dimensão mundial. Fue aquí en el Estadio da Luz de Benfica que los mejores de Lisboa soportaron uno de sus momentos de mayor humildad. Dicen que a menudo el mejor equipo pierde el Clásico de Lisboa. Esto nunca fue más cierto que en octubre del 65. Os jogos Benfica-Sporting são sempre jogos imponderáveis. São sempre jogos que a equipa que está melhor é a equipa que normalmente não ganha. O Benfica em 65 realmente tinha uma equipa, tinha a equipa da década de 60 e toda a gente dizia que pronto, o Benfica era favorito, o Benfica tinha a melhor equipa, o Benfica ia ganhar. E fomos surpreendidos. En una tarde lluviosa de otoño, Eusebio y sus compañeros de equipo fueron humillados por el Sporting en un juego que por mucho tiempo ha prevalecido en las memorias de gran parte de los hinchas portugueses. O que aconteceu nesse jogo foi uma coisa inesperada. Uma coisa inesperada, estava um dia de muita chuva, um campo enlameado, e o Benfica tinha um guarda-redes, que era bom guarda-redes, mas era um guarda-redes muito pequeno. E o Lourenço, que era um jogador muito frio, um jogador que não se enervava, os derbys para ele não chocavam, naquele dia estava inspirado. Estava inspirado. Lorenzo sacó un conejo de la galera que lo llevó a la famosa victoria 4-2. Benfica tal vez era rey de Europa, pero el Sporting se rehusó a dejar ese derecho de jactarse localmente tan fácilmente. Su recompensa fue una gran victoria. Sirvió para llevarse el título ese año también. Não há favoritismo no Benfica Sport, quer na Luz, quer no Alvalade. Portanto, são jogos sempre de espera do que venha a acontecer e, portanto, não há certeza sobre nada. Pocos clubes pueden decir que tienen el nivel del Benfica. Todo se hace de manera diferente, incluyendo la mascota. Un águila que puesta en libertad antes del arranque de cada partido en casa. Le da vueltas al Estadio La Luz, simbolizando el pasado orgulloso del club. Los equipos adversarios, cuando ven volando el águila, evidentemente les afecta, porque ya sabemos bien que es importante levantar la autoestima del equipo, ¿no? Y en este momento, cuando vuela el águila, como ya sabes, el estadio hierve. Contagia a las personas, sube la autoestima de los jugadores y evidentemente es positivo. Transmissão do símbolo do clube. A águia é o símbolo do clube. E a águia, penso que andava um bocado adormecida, ou estava fechada. Agora a águia voa e eu penso que espero bem que o Benfica também voe. La semana previa al Clásico Lisboeta no tiene comparación. En términos de preparación y presión, el encuentro es el punto que sobresale en la temporada de cualquier jugador. El juego contra el Porto también es grande, pero el Clásico de Lisboa es el que todos quieren ganar. A rivalidade e os derbys são muito empolgados com a imprensa logo durante a semana e as pessoas comentam e falam, fazem apostas com dinheiro para ver quem ganha e quem não ganha. Tudo isso, parecendo que não, também mexe com os jogadores, porque também acabam por viver esse empolgar desse derby. En un país con 11 millones de habitantes se dice que 9 de ellos siguen a los dos gigantes de Lisboa.
Es un juego que atrae la atención del país entero. Every journalist is looking for a different angle. Every journalist is looking for a different picture. And you have to be careful. You know, you have to be careful on Derby Day abroad, because you can't be seen to be stoking the fire in any shape or form. Geralmente num jogo começa-se a falar 2, 3 dias antes, um jogo normal de campeonato. Um clássico começa-se a falar 15 dias antes, portanto começa-se já a preparar. Depois os médias, portanto durante toda a semana, entrevistas, comentários, portanto tudo isso faz com que o jogador se prepare de forma diferente. Eu acho que as coisas assim, Como en cualquier clásico, los seguidores son los principales protagonistas. Sienten este enfrentamiento como ningún otro. Ganar significa gobernar Lisboa por los siguientes 6 meses a expensa de los amargados rivales. É evidente que a moldura humana do estádio é completamente diferente, tem muito mais gente e daí muitos jogadores transportam a pressão que se vive durante a semana antes do derby para o próprio jogo. Hay pocas imágenes más increíbles que el estadio de Luz completamente lleno. Alguna vez el estadio más grande de Europa. No es coincidencia que el terreno sea conocido como la catedral. Los fanáticos vienen a adorar a sus héroes. Ambiente louco, louco. O Estádio da Luz nessa altura comportava para cima de 70 mil pessoas. Era realmente um espetáculo, era um espetáculo dentro de outro espetáculo, não é? The old Stadium of Light was a very unique stadium, you know, a tier after tier that just seemed to disappear into the clouds. And when that was full, it generated a fabulous atmosphere. There were wonderful games to be associated with. Siguiendo los días de gloria de los 60, el fútbol portugués dio un giro para el mal en los 70 y 80. Ambos clubes aún dominaban en la escena local, pero con la caída de la generación de oro del país, ningún equipo de Lisboa alcanzó las alturas en esta época. Nos anos 70, Benfica e Sporting não estavam no seu melhor. Aliás, o Benfica continuou a dominar nos anos 70, mas já foi o declínio. O futebol de Benfica e Sporting nos anos 70 caiu porque acabou essa geração dos anos 60. La mayor preocupación estaba del lado del Benfica. Habiendo pertenecido a la alta sociedad futbolística, hubo una repentina caída en los estándares del club más grande de Portugal. En 1980, una derrota del derby. Haber quedado en el tercer lugar de la liga señaló un nuevo nivel bajo. O Benfica, o grande objetivo no princípio do ano é o Benfica ser campeão nacional. Claro está que nesse ano foi um ano de um bocado de transição, houve jogadores que estavam no final de carreira, portanto, e o que é certo é que o Benfica houve ali um período bastante mau. E pronto, e terminámos em terceiro, o que é, como você pode imaginar, em termos de público, em termos de clube, em termos de prestígio, em termos até de poder financeiro, foi de facto uma catástrofe, foi uma perda muito grande. Mas o futebol é assim mesmo, não é? Durante este periodo una nueva fuerza emergió en el fútbol portugués. Ahora, desde el norte industrial. En 1985 y más adelante, el Porto finalmente pudo ser de los 2 mejores del país, transformando la liga. There was a feeling, because Benfica are the biggest club with the most supporters, that they were entitled to be winning championships. And a Porto from the smaller city and being the smaller club, they sort of ruined the party for Benfica at that time. And I think since I was there, Benfica have won a championship once, and Porto have been dominant. Entre 1984 y 1999, Porto ganó la Superliga 11 veces. Su dominio coincidió con grandes sequías para los 2 clubes de Lisboa. E é curioso referir que esses 18 anos de interregno do Sporting coincidiu com os 18, 20 anos de grande hegemonia do Futebol Clube do Porto. Ou seja, o Sporting vence em 82 e depois começa a grande hegemonia do Futebol Clube do Porto, uma máquina de ganhar títulos de campeonatos y taças. Pero el Benfica y el Sporting se las arreglaron para dejar grandes partidos, notablemente el de mayo del 94.
juego que decidiría el campeonato de la temporada. Los equipos se encontraron en el estadio del Sporting, el José Alvalade. Jugaron un escalofriante encuentro de 9 goles. Nós sabíamos que se perdêssemos esse jogo, que dificilmente poderíamos ser campeões. E, na generalidade, ninguém acreditava que nós fôssemos capazes, depois do desaire que tivemos em casa, fôssemos capazes de ir ao Alvalade, conseguir ganhar. Havia uma grande expectativa à volta desse jogo. El Sporting había armado un equipo de estrellas en una apuesta por ganar su primer título en 12 años. Aún fieles a la tradición del clásico de Lisboa, el mejor equipo estaba lejos de una victoria cómoda. Sus ilustres vecinos tenían otras ideas. En particular, João Pinto anotó 4 goles para un marcador final de 6-3. E acabámos por perder 6-3, onde tivemos a ganhar, e realmente foi um derby para mim muito triste, porque parece-me que em termos de plantel era um plantel muito mais equilibrado, com grande qualidade, e parece-me que perdemos uma grande oportunidade de podermos ser campeões. Un mini clásico que sugería que el fútbol estaba vivo y floreciente en Lisboa, aunque sería el último triunfo de la Liga para el Benfica por poco más de una década. Para el Sporting la espera parecía interminable. De hecho, solo en el 2000, 18 años después de su anterior victoria en la Liga, el Sporting fue capaz de reclamar su título como el primer club de Portugal. Y repitieron el logro de nuevo 2 años después. Tras años de fallidos intentos, parecía que el Sporting estaba finalmente de regreso en su mejor nivel. La victoria se endulzó más aún por el hecho que sus rivales estaban sufriendo. El Benfica no había ganado la Liga desde el 94, pero en el 2005 ellos también terminaron con el maleficio, principalmente gracias a una controvertida victoria en uno de los últimos clásicos de la temporada. Não traz lembranças boas para nós porque estávamos na luta direta pelo título nacional e perdemos um jogo que não merecíamos ter perdido. Tal vez el Sporting tenía razones para quejarse, pero las victorias y el éxito siguientes del Benfica en la Liga mostraron que el fútbol en Lisboa no estaba listo para tirarse a morir. E daí ficou o caminho aberto para na última jornada o Benfica se sagrar campeão. A pesar del reciente renacimiento del fútbol de Lisboa, son pocas las señales que indican que alguno de estos dos volverá a sus días de gloria de los 60. Hasta que esto suceda, el considerable peso de la historia de ambos clubes seguirá siendo una carga importante. La sombra de Eusebio y su condecorado equipo del Benfica de los 60 tal vez nunca pueda borrarse. Ahora depende de ambos clubes, pero especialmente del Benfica, tocar la puerta de la historia para que el fútbol portugués resurja y vuelva a ser dominante en Europa. E a força do Benfica é muito, muito forte, porque não é só nacional, é para além de Portugal. E realmente o Benfica, quando continuar com regularidade a estar na Champions, a lutar todos os anos pelo campeonato, vai com certeza trazer ainda mais adeptos, vai com certeza ter ainda mais força, de consequência em termos económicos melhores, para poder melhorar a qualidade do seu plantel, para poder mais cedo ou mais tarde, espero que o mais cedo possível, de poder ter a dimensão que o Benfica teve, por exemplo, nos anos 60.